E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. E aí, pessoal? Essa aula aqui então será para tratar do empirismo. Vamos continuar ainda, né, no movimento empirista. Basicamente, aqui hoje seria então do empirismo do filósofo escocês David Hume e toda a sua crítica acerca da causalidade. Então, né, o filósofo Hume, ele tenta desenvolver uma teoria do conhecimento que passa ali a estabelecer, né, que estabeleça os princípios e a base de todo o processo do conhecimento humano. Então, para começar, Hume diz que não tem como o ser humano dar origem a ideias do nada, né? Como se surgisse do nada, pois na nossa condição nós seríamos inteiramente submetidos aos nossos sentidos. Então, o Hume ele nos mostra que sempre que ocorre essa repetição igual de alguma ação e que percebemos sempre a mesma ação sem que isso, né, sem que com isso a gente precise ali nos utilizar de qualquer raciocínio ou reflexão crítica, nós dizemos que essa propensão seria basicamente um efeito do nosso hábito. Por isso que para o filósofo todas as nossas inferências, né, conclusões derivadas da nossa experiência, são basicamente efeitos do costume, né, do nosso hábito, e não do raciocínio. É por isso que o Hume ele vai fazer uma crítica à teoria da causalidade. Por quê? Né? Para ele, não existe a causalidade. Pois essa questão da causa e efeito ela é produzida pela experiência que nós temos com os fenômenos e com esse nosso hábito de estabelecer ligações entre a causa e o efeito, né? Na questão de que toda causa vai gerar o mesmo efeito, de que toda ação vai gerar a mesma reação. Porque a gente acaba então tendo a tendência de estabelecer certos vínculos que a gente acredita que sejam necessários, lógicos e coerentes, mas muitas vezes eles não são. Por quê? Né? Porque a nossa mente acaba criando certas relações fenomênicas que não existem. Ou seja, né, por hábito, por costume, nós acabamos estabelecendo determinados esquemas de experiências que nós vivenciamos no passado e que se repetem. Ora, né, essa repetição, ela fortalece toda a minha ilusão e toda a minha crença na existência objetiva da causalidade. Porém, né, não é porque nós vemos um certo fenômeno se repetir do mesmo modo até hoje que isso vai nos dar a garantia de que isso sempre vai acontecer. Né? Pois poderá chegar um momento em que o mesmo fenômeno vai poder apresentar um resultado diferente de tudo aquilo que nós já observamos até agora. Né? E ainda de acordo com o filósofo David Hume, né, nós podemos dizer que o nosso conhecimento ele é derivado tanto das nossas impressões quanto das nossas ideias. Agora, qual que é a diferença entre as duas? Né? As impressões elas são um conjunto de dados de eventos sensoriais que se apresentam a nós de uma forma imediata, sem nenhuma elaboração mental. Ou seja, né, são todas as coisas que sentimos através dos nossos cinco sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e também o tato. Já as ideias são as cópias das impressões, ou seja, elas são percepções mais frágeis, elas são menos vivas do que as impressões que nós tivemos. Então, um exemplo, né, recordar a ideia de chocolate vai ser mais fraco do que saborear o próprio chocolate. Por isso que todas as nossas ideias elas vão acabar sendo cópias mais fracas das nossas impressões que são mais vivas.
Pode-se então dizer, né, que existem ideias simples e também existem as ideias complexas. As ideias simples, elas vão ser aquelas, né, originadas pelas impressões simples. As ideias complexas, né, por outro lado, vêm de impressões complexas ou da associação entre várias ideias. E aí vai ser só a mistura e a composição que nós realizamos entre as impressões e as nossas ideias é que vão depender então a nossa mente, a nossa vontade, ou seja, o nosso conhecimento. Exemplo aqui, né, para ilustrar bem isso, né? Quando nós temos então uma impressão simples das cores, nós podemos arquivar na nossa mente a ideia simples de cores. Agora, ao termos uma impressão complexa de animais, né, como por exemplo um panda, né, na qual nós fazemos associação de vários objetos ao mesmo tempo, né, presentes no panda, nós podemos então desenvolver na nossa mente uma ideia de panda, inclusive com cores diferentes do que aquelas cores próprias dos pandas que nós experienciamos através das nossas impressões. Né? Por exemplo, trocar a parte branca do panda pela cor azul. Né? Então, lembrando, pessoal, que as impressões vão ser aquelas que dão origem ao nosso conhecimento, enquanto que as ideias seriam dependentes dessas impressões que obtemos no decorrer da nossa vida.